Bom dia a todos. Hoje celebramos missa da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram um bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Paulo Duarte de Andrade, José Alves dos Santos Filho, Maria de Fátima Roberto, Wanda Maria de Sá, e pelo 1 ano de falecimento de Orestes Oscar da Silva. Pela saúde de Ronaldo Moreno e Mayra Franciele. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Pedro. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco, cantando. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, o sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já não sou mais quem eu vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver tua face na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, aqui nos encontramos em comunhão com toda a Igreja, acolhendo a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia, de sua casa, com sua família. Vamos então nos colocar diante do altar do Senhor e suplicar o seu perdão pelas vezes em que não tivemos a fé, a exemplo de São Pedro, fortalecida, fecunda e frutuosa, pelas vezes em que não tivemos a dimensão missionária, o espírito missionário de São Paulo, pelas vezes em que deixamos de anunciar e de viver o Santo Evangelho. Supliquemos a misericórdia divina cantando. Piedade,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus pelo testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelo seu perdão, por todas as graças e bênçãos. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A perseverança na fé e o testemunho acerca de Jesus, o Filho de Deus, foram suficientes para vencer os desafios diante das perseguições. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo,
pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz um homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam
com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele é a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja
e as portas do inferno não irão derrotá-la. Irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, em comunhão com toda a igreja que hoje renova a sua fé em Jesus Cristo e também nesta mesma igreja por ele deixada, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E assim nós escutamos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, onde apresenta o testemunho de São Pedro, a ação de Deus na vida dele. São Pedro que tinha sido preso e a igreja, como nós escutamos, ela permanecia em oração enquanto Pedro estava na prisão. Aqui a gente já percebe algo fundamental, a oração que deve sempre nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. E aqui vemos também o poder da intercessão. Enquanto Pedro se encontrava preso, a igreja orava por ele, orava para que a igreja permanecesse firme na fé. E Deus envia um anjo para libertar Pedro da prisão. Vemos aqui na vida de Pedro a ação de Deus que liberta o seu povo, que liberta a cada um de nós das nossas prisões. E aqui vemos também alguns elementos fundamentais para a nossa fé. O anjo que conduz Pedro para que ele pudesse se libertar da prisão. E as palavras do anjo no versículo 8, coloca o cinto e calça tuas sandálias. O cinto justamente que significa o serviço que ele deveria cumprir com amor e fidelidade. Calçar as sandálias significa partir para a missão. As sandálias missionárias, que significa justamente esta dimensão de irmos ao encontro de todos para anunciar a palavra de Deus. Depois o anjo diz: põe tua capa e vem comigo. A capa, o manto, é sinal de dignidade. Então veja como São Pedro estava revestido da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da missão, do serviço e da dignidade de ser escolhido por Jesus para poder assim conduzir a sua igreja. E Pedro é liberto da prisão, conduzido pelo anjo. Assim também todos nós somos também libertados de tudo aquilo que nos aprisiona, do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Basta ouvirmos a voz de Deus, acreditarmos e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, pelos anjos que Deus coloca também na nossa vida a nos guiar. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vemos o testemunho do outro grande apóstolo que hoje nós celebramos, São Paulo, que deixa nesta leitura da carta a Timóteo um grande testamento de fé, de amor e de fidelidade. E estas palavras de São Paulo que é tão realmente seguidas, que são tão anunciadas por todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. No capítulo 4 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no versículo 7, a gente nunca deve esquecer destas palavras. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Estas são palavras realmente que devem sempre nos fortalecer na nossa missão. São Paulo, mesmo estando preso, mesmo sabendo que iria passar pela morte, pela dor, por todo o sofrimento, ele jamais negou a sua fé.
Ele percebe que fez de tudo o que pôde para anunciar o Evangelho de nosso Senhor. Quando ele diz, combati o bom combate, quantas dificuldades, quantos sofrimentos, quanta perseguição ele passou. Mesmo sabendo que ele também foi antes um grande perseguidor dos cristãos, mas Deus fez com que ele se convertesse, tendo o encontro com Jesus ressuscitado, e assim ele cumpre a sua missão. Completa a corrida para expressar esta missão cumprida e guarda a fé. Mesmo em meio aos sofrimentos, às dores, à perseguição, nós também, a exemplo de São Paulo, de São Pedro, de todos os apóstolos, devemos guardar a fé, porque é com ela que a gente vence todas as batalhas da vida. E assim no versículo 8, São Paulo completa, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esta é a recompensa que Deus nos concede após a nossa batalha nesta vida, após completarmos a nossa corrida, cumprirmos a nossa missão, recebermos a coroa da justiça, daqueles que nesta vida souberam amar e servir a Deus de todo o coração. No Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículos do 13 ao 19, que é outra passagem bíblica que a gente jamais pode esquecer, nós cristãos católicos de forma especial, já que para muitos este Evangelho é tão mal interpretado, distorcido, e realmente é causa de divisão para muitos aqueles que não reconhecem a autoridade que Jesus confiou a Pedro de conduzir a sua igreja. Antes de Jesus confiar a sua igreja a Pedro e aos apóstolos, ele questiona então aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus precisava escutar realmente a profissão de fé dos seus discípulos. Antes, no Evangelho apresenta no versículo 13, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Aqui também tem uma informação, tem uma mensagem muito importante. Jesus não anunciou, não fez essa pergunta aos discípulos em Jerusalém. Jerusalém, que era o centro do poder político e religioso. Seria muito fácil para os discípulos responderem quem era Jesus ali em meio àquele lugar tão poderoso. Jesus então os convida a Cesareia de Filipe, uma região distante, longe daquele centro de poder, para que eles pudessem realmente com a fé e com a vida reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E assim eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Respostas até positivas, que com certeza agradaram a Jesus, mas não suficiente. Jesus queria escutar realmente para eles, que é a última pergunta que Jesus diz. E para vós, e vós quem dizeis que eu sou? Então, diante desta pergunta de Jesus, no versículo 15, Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, esta foi a profissão de fé de São Pedro, e diante desta fé dele, Jesus então diz, no versículo 17, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Então aqui vemos que Jesus reconhece a fé de Pedro, que não foi uma fé realmente escutada, de testemunhos humanos, mas do próprio Deus que tinha o revelado. E diante da fé de Pedro, Jesus diz, no versículo 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja.
Aqui a gente deve perceber, não é, o artigo bem definido aqui, a minha igreja. Não foi uma igreja, como muitos realmente constroem a sua igreja. Quem somos nós para criarmos uma igreja, construirmos uma igreja em nosso nome? São muitos aqueles que, em nome do poder, em nome da prosperidade, constroem a sua igreja. Mas muitas vezes não é a igreja que nosso Senhor deixou, fundamentada a partir da fé de Pedro e dos apóstolos. Aqui, quando Pedro realmente recebe de Jesus essa missão, ele, o próprio Jesus, está mostrando através de Pedro a importância da universalidade da igreja, que a igreja em Pedro é única, e também a unidade, a universalidade e ao mesmo tempo a unidade. Então a fé de Pedro é esta mesma fé que hoje nós professamos, que temos o Papa como o sucessor dos apóstolos, como aquele que mantém a comunhão e a unidade da igreja. E assim o próprio Jesus diz, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A pedra que Jesus diz, sobre esta pedra construirei a minha igreja, é o próprio Jesus, a pedra principal. Mas a palavra Pedro vem de pedra, não é? Não é o contrário. Assim como a palavra cristão vem de Cristo. Então Jesus é a rocha firme, é a pedra principal, que sobre esta pedra ele, então, sob, não é, abaixo de Jesus, os apóstolos iriam construir a sua igreja. E assim, Jesus ainda diz que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, para expressar justamente a autoridade que a igreja tem através da fé de Pedro. Então esta autoridade hoje, ela deve ser renovada. Nós, como católicos, devemos prezar pela unidade da igreja, pela comunhão, pelo respeito. E muitas vezes a gente percebe que a igreja vem perdendo esta credibilidade, esta autoridade que Jesus deixou, diante dos contratestemunhos, diante da falta de fé, de amor, de fidelidade dos católicos. Todas as vezes em que a gente deixa de amar, deixa de perdoar, deixa de servir, a gente vai estar então negando essa autoridade que Jesus deixou à sua igreja. Lembramos que a igreja não é o Papa, não é Pedro, não é maior do que a igreja, ninguém é maior do que a igreja. Então, quando alguém erra, quando o padre erra, o bispo erra, o Papa humanamente pode falhar, mas não é a igreja toda que é condenada, que sofre. A igreja, lembremos sempre, é muito maior do que todos, porque a igreja é o corpo de Cristo e Ele é a sua cabeça. Então, que a gente jamais possa julgar a igreja por uma pessoa, mas que a gente olhe sempre para Cristo, que é realmente o centro da nossa fé e da nossa missão. Que é o Espírito Santo de Deus, que conduziu os apóstolos na sua missão, que Ele também nos conduza e que através da fé, do amor e da fidelidade de São Pedro e São Paulo, possamos seguir adiante a nossa missão, amando a Jesus Cristo e a sua igreja de todo o nosso coração. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa Igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso vos apresentamos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, ó perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar
separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este mistério, este sacrifício, com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Rui e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos aqueles que foram apresentados como intenções desta Santa Missa: Orestes Oscar da Silva, Paulo Duarte, José Alves, Maria de Fátima, todas as vítimas desta pandemia, todos os outros que morreram na esperança da ressurreição, que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Conceder-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor. a nossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reúne seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em dizer louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em dizer louvai por Paulo pelo empenho na missão, o seu zelo do evangelho leve ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos não confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, queremos agradecer de coração a todos que nos acompanharam para esta Santa Missa, de sua casa, com sua família, ainda neste tempo onde não podemos abrir as portas da igreja para acolher a todos fisicamente, mas as portas realmente do coração, as portas espirituais, estão sempre abertas para o nosso encontro com Deus. Então, lembramos que teremos hoje, às 16 horas, a missa em Gonçalves Ferreira, concluindo assim a festa de São Pedro, naquela comunidade que foi bem diferente, sem noiteiros, sem quermesse, sem procissão. Hoje não teremos, diante das orientações que nos impossibilitam de testemunhar a nossa fé fora da igreja, só dentro, realmente. Graças a Deus que ainda podemos transmitir, celebrar e transmitir as Santas Missas. Então, quem puder nos acompanhar às 16 horas, será transmitida pelo Facebook e nós tentaremos também transmitir pelo YouTube. A gente vai fazer o possível para transmitir, então vocês acompanhem, tá certo? A página do Facebook da nossa paróquia e também do YouTube, porque se for possível, realmente a gente vai transmitir pelo Facebook e pelo YouTube, tá certo? Então a gente lembra que à noite também, às 19h30, haverá a Santa Missa aqui na Matriz. Na quarta-feira temos a Missa do Cedro, de 19h30. Na quinta-feira, às 19 horas, a adoração aqui na Matriz. Em seguida, a Santa Missa, às 19h30, com a comunidade Jesus Misericordioso. E a Secretaria Paroquial, queremos avisar que durante este lockdown, a Secretaria não poderá atender diretamente, tá certo? A Secretaria vai trabalhar internamente. Se alguém tem algo para resolver, entre em contato pelo número da Secretaria para ver como vai resolver, tá certo? Se é o dízimo, se é uma doação, entre em contato que a gente vai dar, então, as orientações de como você pode resolver estas situações, tá bem? Então a gente agradece de coração a compreensão. É uma orientação da nossa diocese que as secretarias não devem atender as pessoas para que evite também aglomeração, assim como o comércio é fechado, a igreja vai permanecer aberta durante a semana, de terça até o sábado, no mesmo horário, das 8 às 10 horas da manhã, e das 13 às 15 horas, para que os fiéis possam vir individual, fazer suas orações. A sacristã aqui está pela manhã, de 8 às 10, pode deixar com ela também o dízimo, a sua doação, e ela registra e depois passa para que a gente possa continuar a nossa missão evangelizadora. Então, contamos com a compreensão de todos. A comunhão fora da missa também não será possível durante este tempo de isolamento, de fechamento mais radical que estamos vivenciando em Caruaru e em Bezerros. Então vamos realmente fazer a nossa parte, vamos ter paciência, compreensão, só sair na necessidade, como nós estamos escutando as orientações da saúde, não é? Dos órgãos responsáveis, uso da máscara, a higienização, evitar aglomerações. Se a gente, cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer mais rápido, não é, esta pandemia. Então vamos receber a bênção de Deus, agradecendo à equipe de celebração e a todos que nos acompanharam para esta Santa Missa. Vamos receber a bênção de Deus, a bênção solene para esta Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Um abençoado domingo e semana a todos. Ficar em paz em vossas casas, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.